Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. Nós estamos dando início a mais um culto aqui na Igreja Batista Central de Petrópolis. E nós queremos dizer a você que é um prazer realmente estar no ambiente onde você está, podendo adorar junto com você. Nós estamos aqui para cultuar ao nosso Deus e já temos o privilégio de termos os nossos cultos presenciais de volta. Tem sido maravilhoso já poder rever os irmãos, mas de qualquer maneira você pode acessar, você pode adorar ao Senhor junto conosco na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, em qualquer momento você pode estar junto conosco. E nós temos esse prazer maravilhoso de adorar esse Deus a quem servimos. Deus que tem nos dado vitória, que tem nos dado força para suportar todas as crises, por passar por todas as aflições, mas o nosso Deus está conosco, porque Ele é o Deus presente. E eu quero dizer uma coisa para você desde já, que você pode se inscrever para participar dos nossos cultos presenciais. Se você preenche os requisitos para isso, você pode acessar os nossos canais através do Facebook, do WhatsApp ou do Instagram, e você pode ter as informações, ou mesmo por esse telefone que está aparecendo aí na tela, você pode ter informações para isso. Também nós queremos agradecer aqueles que são membros da igreja, que têm contribuído, que têm ofertado, que têm entregue os seus dízimos, e isso durante todo esse tempo que nós temos passado, de quarentena, a igreja do Senhor tem sido provida, por causa da sua mão, por causa do seu coração disposto. Nós queremos agradecer e mais uma vez dizer a você que também está aparecendo aí na tela as contas bancárias, tanto do Banco Bradesco quanto do Banco Santander, para você fazer a sua oferta desejando ou mesmo entregar o seu dízimo e de qualquer forma vindo aqui também à sede na igreja e podendo fazer isso presencialmente, tá bom? É muito prazeroso nós estarmos aqui e eu gostaria de ler a palavra do Senhor. Nós vamos orar, mas eu quero ler um texto muito maravilhoso. A palavra de Deus toda, a Bíblia toda é maravilhosa. Mas lá no livro de Colossenses, que é um livro, uma carta, a carta de Paulo aos Colossenses, que é uma carta que eu amo muito, diz assim a partir do capítulo 1, do versículo 13. Diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo Ele tenha a primacia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós vamos adorar nessa noite. Nós louvamos a Deus porque nós o conhecemos. Nós cantamos a respeito daquilo que sabemos a respeito dele. É a respeito daquilo que cremos. E nós cantamos a respeito daquilo que nós queremos ser para esse Deus tão maravilhoso. Eu te convido a fechar os teus olhos onde você estiver e a adorar ao Senhor e a orar nessa hora. Senhor, nós adoramos ao teu nome. Tu és supremo, Senhor. Tu és tremendo. Tu és esse Deus insubstituível, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Senhor, diante de quem nós estamos, seja em que ambiente estivermos, Senhor, dentro do nosso quarto, Senhor, andando na rua, seja, Senhor, reunido com os irmãos, Senhor, Tu és Senhor das nossas vidas e nós queremos adorar o Senhor e te dizer, Senhor, que nós reconhecemos que Tu és sobre todas as coisas, Senhor. Para Ti todas as coisas foram criadas. Nós somos para o Teu louvor, Senhor. Toda a terra louva o Teu nome, Senhor. Em todo lugar, em todos os espaços, Senhor. Onde há, Senhor, uma pessoa, adora ao Senhor. Deus, nós Te louvamos, Senhor, porque toda a criação, Senhor, pode manifestar a Tua glória. Senhor, e nós queremos Te dizer, Senhor, que Tu és bem-vindo.
que Tu és querido, que Tu és desejado entre nós, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso socorro bem presente, Senhor, em todo tempo de tribulação. Em nenhum momento o Senhor nos deixa sozinhos, Senhor, e nós Te louvamos, Te adoramos nessa noite, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, porque Tu és digno, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia. A ele honra e glória. Aleluia. Aleluia. Ele é o cabeça de todas as coisas. Nele todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis. Tu és soberano sobre tudo, Senhor. E Tu és a nossa resposta. Tu és a nossa vitória. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Aleluia. Nós entregamos a Ti as nossas vidas e a nossa oração diante de Ti, Senhor. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer.
Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um texto que Deus me deu. E esse texto fala sobre propósito. E nós temos estudado, o pessoal que está fazendo aí curso de liderança, a gente tem estudado o livro de Rick Warren, não sei pronunciar direito o nome dele, mas o livro dele, Uma Vida com Propósitos. Muito interessante, muito bom. Se você não leu, procure ler, porque ele é muito interessante mesmo. Mas não é a respeito desse livro, a palavra que eu tenho para conversar com vocês hoje. Eu quero ler com vocês o Salmo 69, do versículo 1 até o versículo 9. Então, vamos lá. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas, estou sendo arrastado pela correnteza, estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir. Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não roubei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o meu rosto se cobre de vergonha. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. E eu quero falar com vocês a respeito desse salmo. É um salmo de Davi, e ele descreve uma situação angustiante pela qual Davi está passando. Então, se nós formos lendo, e eu aconselho você a ler o salmo todo novamente, se nós formos lendo e formos tentando imaginar tudo aquilo que Davi passava naquele momento, nós vamos perceber que a angústia dele era muito grande. E esse salmo descreve essa situação que ele está vivendo. E aqui eu fiz algumas anotações que eu quero seguir para não me perder naquilo que eu tenho para falar com vocês. Davi, ele era perseguido principalmente por cuidar das coisas de Deus. E o último versículo que a gente leu, eu vou repetir aqui, o versículo 9, a parte A do versículo diz: pois o zelo da tua casa me consumiu. E é isso que eu quero pensar com vocês hoje. Então a gente vê aqui Davi nesse salmo clamando pela salvação de Deus, clamando pelo socorro de Deus. Ele faz um apelo a Deus de forma muito forte, muito veemente. Ele está realmente vivendo um tempo de muita angústia, porque ele sabe que estão perseguindo ele, sabe que estão acusando ele, mas não há motivos para isso. Então, fazendo um paralelo aí dessa situação que Davi vive com a própria situação de Jesus sendo perseguido, sendo caluniado, a gente conhece esse salmo como um salmo messiânico, porque há esse paralelo entre a figura de Davi e a figura de Jesus Cristo. Assim como Cristo, Davi é perseguido mesmo sendo inocente. Isso está lá no versículo 4. Logo no início diz assim, os que sem razão me odeiam. Não havia razão para que aquelas pessoas odiassem Davi. Não havia razão para que as pessoas odiassem Cristo. Assim como Cristo, Davi também era zeloso pelas coisas de Deus. Isso está lá no versículo 9, quando ele diz: o zelo da tua casa me consumiu. E esse consumir aqui, eu quero que você entenda bem, não é um consumir de destruir,
de acabar, de esgotar. Não, esse consumir aqui é de tomar, é de o zelo da causa de Deus, da casa de Deus, das coisas de Deus, havia tomado a vida de Davi de tal forma que ele vivia por isso, e ele dava a própria vida por isso, assim como Jesus. Agora, a diferença grande entre Davi e Jesus é que Davi não era inocente nos seus pecados. Jesus sim, mas Davi não era inocente. Ele mesmo reconhece isso lá no versículo 5. Ele diz: Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez e as minhas culpas não te são ocultas. Então ele está colocando aqui que ele sabe que ele é um pecador, ele sabe que ele é um homem que precisa e carece da misericórdia de Deus. Mas a perseguição que ele sofria naquele momento não era por conta do seu pecado. E olhando agora para Jesus, a gente vê também Jesus vivendo dentro do propósito de Deus, cumprindo aqui na terra o propósito de Deus, era perseguido sem causa e, principalmente, não havia nele culpa nem pecado. Então, essa é a grande diferença entre a figura de Davi e a figura de Jesus, quando a gente olha aqui para esse salmo. Agora, o que eu queria falar com vocês é o seguinte: nós estamos vivendo um tempo de bastante dificuldade. A gente está enfrentando um momento de muita crise, de muito desespero até por parte de muitas pessoas. Mas eu queria perguntar para você, chega ao ponto do sofrimento de Davi? Chega ao ponto da angústia que ele vivia, que ele viveu? Quanto a nós, temos sofrido neste mundo? E eu quero que você vá respondendo para você essas perguntas que eu for fazendo aqui. Temos tido motivo de ser perseguidos? Eu sofro perseguição no meu trabalho. Por qual motivo? Eu sofro perseguição na minha escola. Qual motivo? Quais têm sido os motivos de nossas principais lutas e batalhas? Será que podemos dizer que somos perseguidos por causa do zelo que temos tido pelas coisas de Deus? Será que assim como Davi, como Jesus, nós podemos afirmar isso? Temos sido perseguidos pelo zelo em relação às coisas do Pai. Será que é isso? Ou será que nossas questões pessoais têm sido muito mais importantes que as questões do reino de Deus? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Essa é a pergunta que eu quero que você pense e que, se ficar alguma coisa aqui dessa palavra no seu coração, na sua mente, eu peço a Deus que seja essa pergunta, que você tenha logo uma resposta para dar a ela. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? A gente sabe que há um propósito coletivo de Deus para o seu povo, né? De uma forma coletiva, abrangendo toda a sua igreja. Há um propósito coletivo. Mas há um propósito específico, particular e pessoal para cada um de nós. Fomos feitos totalmente diferentes uns dos outros. Há um propósito nisso. Fomos criados totalmente diferentes uns dos outros. Há um propósito nisso. E há um propósito específico em Deus com relação à sua vida. E o que eu quero que você pense é que é dever nosso sabermos que propósito é esse. Então, se você não sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida, eu quero te dizer, é sua obrigação saber. Davi sabia. E é por isso que ele lutava contra tudo aquilo que estava contra a vontade de Deus. É por isso que ele era um guerreiro. Ele defendia um povo que carregava o nome de Deus. E Jesus não nos deixou exemplo menor. Claro que não. Jesus, ele veio para cumprir o propósito de Deus. Ele sabia bem por que veio. E ele sabia bem para que estava aqui, por que estava aqui. E ele precisava cumprir este propósito. Por isso, a gente lê aí, nesse salmo, esse texto, quando há tanto sofrimento, há tanta angústia na vida de Davi,
E a gente vê ele dizendo: o zelo pela tua casa me consumiu, tomou conta de mim. É parte integrante da minha vida, já não se separa de mim. Porque onde eu vou, eu sou teu servo. Onde eu vou, eu penso no propósito que o Senhor tem para comigo. Então, onde eu estou cumprindo um propósito teu. Não é algo simplesmente a minha vontade. Eu tenho um propósito na vida. Eu tenho um sonho. Porque a palavra propósito tem dois sentidos, vários sentidos, mas os dois que me chamaram a atenção. Propósito pode ser um objetivo e propósito pode ser um desígnio. E você ser designado para fazer alguma coisa é bem diferente de você ter um objetivo em relação a alguma coisa. Então, você tem que pensar que o propósito seu é uma coisa e o propósito de Deus para você é outra coisa bem diferente. E eu quero que você abra comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 2. Quero que você pense, será que temos nos esforçado, temos trabalhado, temos lutado para cumprir a vontade de Deus? É isso que tem consumido nossa vida? Eu falo para vocês que quando eu li esse texto e comecei a pensar naquilo que Deus estava falando ao meu coração, eu digo para vocês que não. Eu não tenho vivido dessa forma. Eu preciso viver dessa forma. Eu tenho que saber qual é o propósito de Deus e preciso persegui-lo. E preciso vivenciá-lo todos os dias. Então, eu quero ler com vocês lá em João, capítulo 2, versículo 13, do 13 até o 17. Você deve estar acompanhando aí na tela. É uma passagem conhecida. E diz assim: estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Jesus está virado, né? Imagina se aqui, claro que ira não é o sentimento que a gente não consegue nem entender como isso estava em Cristo. Naquele momento, a gente pensa, ele está virado. Ele chegou e com o chicote na mão, ele expulsou aquelas pessoas daquele lugar. E os discípulos, versículo 17, logo se lembraram que está escrito, lá no Salmo 69:9 que a gente leu, né? Logo se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Só que observa que lá no Salmo está escrito: o zelo da tua casa me consumiu. Aqui o verbo está no futuro. O zelo da tua casa me consumirá. E há um sentido nisso. Naquele momento, como Jesus entra naquele lugar e ele vê que a casa do Senhor, o lugar de oração, o lugar de busca a Deus, o lugar de louvor e adoração a Deus, aquele espaço geográfico havia se tornado um lugar de troca, de venda, de comércio, e não era esse o propósito daquele lugar. E novamente eu digo, Jesus então, sabendo muito bem qual era o seu propósito nessa terra, que era cuidar das coisas do Pai, Jesus toma aquela atitude. Para nós, uma atitude de ira, mas não. Aquela atitude foi uma atitude de zelo, de cuidado. Ele se expôs diante daqueles homens, ele se colocou ali. Imagina você chegando numa praça de camelô aqui de Petrópolis e expulsando todo mundo, dizendo todo mundo para sair, porque você é um fiscal. As pessoas se revoltam, as pessoas elas se iram, elas querem vender os seus produtos. Era um comércio,
porque a Páscoa estava próxima, eles precisavam dos animais para oferecerem lá os sacrifícios, mas aquele lugar não era para aquilo. E aqueles homens que assistem àquela cena, os discípulos de Jesus, logo pensam, isso está escrito lá no Salmo. Quando Davi falou, o zelo pela tua casa me consumirá. Só que esse cuidado pelas coisas do Pai era algo que ia muito além de ser perseguido, como Davi foi, de ser caluniado, como Davi foi. Davi teve que sair do meio da sua parentela, da sua casa, e viver fugitivo durante muito tempo. Davi teve que viver em cavernas, Davi teve que dormir ao relento, por causa dessa perseguição, por conta do fato dele querer e desejar cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas aqui, Jesus, a posição dele vai muito além. Ele se expõe naquele momento, e a partir daquele momento os judeus passam a odiá-lo ainda mais. Ele se expõe naquele momento para trazer à memória daqueles homens que o propósito não era aquele. E as pessoas acreditam, quando Jesus logo depois fala, se vocês, quando começam a perguntar para ele, por que você fez isso? E ele diz, olha, isso aqui foi destruído, em 3 dias eu faço isso, eu ergo de novo esse templo. Ele não está falando da parede, ele não está falando do piso, ele não está falando daquele lugar geográfico em si. Ele estava falando dele mesmo. Então, o propósito de Deus, que Deus tinha para com Jesus, vai muito além. Por isso me consumirá porque Jesus ia se entregar por amor a nós. Jesus ia se dar totalmente, ou seja, o zelo em cumprir a vontade de Deus tomou a vida de Jesus totalmente. Não havia uma parte da mente dele que pensava em si próprio, como nós hoje. Muitos estão aqui pensando, tem que passar no mercado antes de ir para casa para comprar alguma coisa. Em Jesus não era assim, o pensamento dele estava ligado em Deus o tempo todo, e ele sabia muito bem o propósito que o Pai tinha a seu respeito, e por isso ele se entrega totalmente a esse propósito. Então, como ele sabia qual era o propósito de Deus, ele enfrenta as pessoas, ele enfrenta as situações. Agora, lá em Isaías, eu quero ler com você também esse texto, Isaías 59, 17, novamente a gente vê essa expressão. E eu quero ler com você lá. Isaías, deixei marcadinho aqui para facilitar. 59, versículo 17. Nesse texto aqui, Deus está falando para o seu povo, e é um texto muito lindo, eu gosto muito desse capítulo. É quando o Senhor olha, eu me lembro que quando a gente fez curso de intercessão lá em Belo Horizonte, esse era o versículo-chave que a gente usava. É quando o Senhor olha e não vê um justo sequer. Ele não vê um intercessor, ele não vê alguém que possa entrar em favor da humanidade que estava perdida, do seu povo que estava se perdendo. Então ele toma uma atitude. Ele, a partir do versículo 15, a parte B, eu quero ler aqui, não sei se vai dar para o Fred acompanhar, que eu tinha falado com ele a partir do 17, mas se não der, você ouça apenas. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Maravilhar-se aqui é espantar-se. Não havia um intercessor sequer. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Aí vem o versículo 17 que eu falei com vocês. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto, como de uma capa.
Novamente a palavra zelo aqui. Então, quando você lê esse texto, vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação, pôs a veste da vingança e se cobriu de zelo como uma capa, você percebe a figura de um soldado, de alguém se preparando para uma grande batalha. E esse é o próprio Cristo que veio a esse mundo. E a capa aqui que os homens usavam, ou o manto que aqueles homens usavam antigamente, geralmente ele era vermelho, púrpura. E ele era preso ao ombro, às vezes ao ombro direito ou ao esquerdo, por uma grande fivela. E era uma capa grande que arrastava pelo chão, e aquele soldado colocava sua armadura, se preparava todo e jogava aquela capa sobre o outro ombro, e ele saía, porque aquela capa o protegeria na caminhada, na cavalgada, à noite, no relento, ou no vento, ou no sol escaldante. Aquela capa representava quase que um título para ele, de alguém importante. Então aqui a gente vê a figura, eu fico imaginando assim, Deus dizendo para Jesus, olha, o meu propósito para com você é que você vá lá para salvar a humanidade. Você vai morrer na cruz e eu quero que você se prepare, porque é uma grande luta. E Jesus ali se aparamenta todo, se veste todo, com toda certeza esse texto deve ter uma explicação linda, que não cabe aqui agora. Mas o que eu quero dizer para você é que a gente percebe aqui a palavra zelo novamente sendo colocada como o cuidado por aquilo que eu tenho que fazer. Então, novamente, a gente para e se pergunta, havia um propósito no coração de Deus para conosco. Como ele olhou e ele não viu quem pudesse resgatar a sua criação, então ele prepara seu filho e ele o envia a nós. E ele vem dessa forma, como soldado valente, poderoso, preparado, vestido a caráter para a batalha. John Wesley, isso eu li, pesquisei e quero compartilhar com vocês porque eu achei interessante. Ele comentou esse versículo aqui e ele diz o seguinte, para esta ação de Deus ter preparado todo esse cenário, toda essa situação, enviado Jesus, para esta ação havia uma causa ou um motivo, e havia um efeito ou uma consequência, né? Então ele diz assim, havia uma causa e um efeito, ou seja, havia um propósito. De novo a palavra propósito. A causa pelo qual Deus faz essa preparação e envia Jesus era a justiça e o zelo de Deus para com seu povo. Olha que coisa linda. E o próprio Cristo, ao receber essa incumbência, ao saber do propósito do Pai para com ele assume isso como capa, ele assume isso como indumentária, porque ele sabe que ele vai cumprir o propósito até o fim. Então a causa era isso, era a justiça e o zelo em Deus. Agora, o efeito, o resultado de Deus ter preparado toda essa situação, todo esse cenário, era a salvação para o seu povo. Olha que coisa linda. Se você estivesse aqui na igreja comigo, eu diria para você, dê um glória a Deus. Porque o efeito, o resultado dessa ação era a salvação para o seu povo e a vingança contra os inimigos. Há um propósito, queridos. Em tudo nessa vida há um propósito lindo da parte de Deus. Algo que Deus fez muito antes de eu existir, de você existir. Algo que Deus providenciou e preparou para que a gente viva. E eu me lembro que o pastor Paulo outro dia pregou aqui e ele disse, Jesus vai intervir na história. Ele não está
apático, afastado, deixando, se virem aí, povozinho meu. Não, ele voltará e ele intervirá na história de forma poderosa. E eu acredito que esse soldado que a gente viu aqui, esse guerreiro aparamentado, é a figura do Cristo que nós vamos ver nas nuvens. O Cristo vencedor e vitorioso. Aquele que cumpriu o propósito do Pai até o fim e que foi revestido da sua glória, de um corpo glorificado, assentado está ao lado de Deus e que virá esse mundo. E é desse jeito que nós vamos ver o Cristo. É desse jeito que nós vamos ver. Todo o zelo dele por seu povo se cumpriu. Foi até o fim. Todo o cuidado que ele tinha com o seu povo se cumpriu. Foi até o fim. Então eu preciso saber qual é o propósito que eu tenho nessa vida. Eu preciso saber para que eu fui chamada. Eu não fui chamada para ser ouvinte de um culto, de uma pregação. Não, eu fui chamada para ser colaboradora, para ser missionária. Nós temos ouvido nossos pastores falarem a respeito disso. Precisamos de uma igreja missionária. E não é a igreja que envia pastor Luiz Alexandre, larga ele lá, ou manda o dinheiro para ele todo mês e está tudo bem. Não, queridos. É a igreja missionária que faz missão na casa, faz missão na escola. Deus te plantou na família que você está. Deus te plantou na escola, no trabalho, no meio onde você vive. Deus te plantou nessa igreja com um propósito. Qual é o propósito de Deus na tua vida? Eu não estou perguntando qual o teu sonho, porque o que a gente tem ouvido aí de muitos pregadores rasos, e eu não tenho vergonha nem medo de falar isso, pregadores rasos, que não se aprofundam na vontade de Deus, que não têm a vida no propósito de Deus, mas que querem viver de acordo com o seu propósito. E a pergunta deles é: qual é o propósito que você tem? Por que você veio aqui hoje? O que você quer receber de Deus? Vamos fazer um propósito? Então, meu querido, viver o propósito de Deus vai muito além. Esse tempo que nós estamos passando é um tempo de refletirmos muito bem. Qualquer um de nós, em qualquer momento, no piscar de olhos, pode estar diante de Deus. Eu estou falando para irmãos da igreja, queridos meus. Eu estou falando para pessoas que eu não conheço, mas eu digo, Deus conhece você e sabe por que você está ouvindo essa palavra justo hoje. E se você nunca pensou que você está aqui, não é à toa, não é por qualquer coisa, mas porque Deus tem um propósito na sua vida, eu quero que você passe a refletir nisso. E se você ainda não tem esse Cristo que se entregou por você lá na cruz, como seu Senhor e seu Salvador, eu quero lhe dizer, é hora de você fazer isso. É hora de você tomar essa decisão, receber essa dádiva, receber esse que veio como advogado, como intercessor, como cuidador, como zeloso homem da parte de Deus, para nos libertar e nos salvar. Se você não sabe qual é o seu propósito aqui na terra, peça a Ele, Ele vai dizer para você. Ele vai revelar o seu coração. Não é aquela pessoa ou aquela outra que vão dizer para você o que você precisa fazer. Você sabe, Deus fala o seu coração nessa noite. Há um propósito em Deus, de Deus, para com você. E Ele quer cumprir esse propósito. E eu não temo em dizer, haverá o dia que seremos interrogados a respeito disso. Seremos perguntados a respeito disso. Você cumpriu o propósito para o qual você foi enviado? Se eu sou uma igreja, faço parte de uma igreja que gera vidas, onde estão as vidas? Se eu faço parte de um povo chamado, levantado, para pregar o evangelho, onde eu tenho ido? Ah, mas eu não tenho condições de ir ali, mas eu estou aqui. E onde eu estou plantado, eu preciso frutificar. Propósito seu, objetivo. Mas propósito de Deus é desígnio. E desígnio é algo que você precisa cumprir. Você foi designado para uma tarefa.
Você precisa cumprir, porque ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Ninguém vai fazer o que eu vim aqui para fazer. Outra pessoa pode pregar, outra pessoa vai cantar. Nós vamos nos completar, mas ninguém ocupa o lugar do outro. Cada um de nós é muito especial para Deus. Cada um de nós é muito querido. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. De forma tão maravilhosa, o Senhor me formou no ventre de minha mãe. Me trouxe a essa vida com um propósito. E eu quero que você viva o propósito de Deus. Eu quero viver o propósito de Deus. Eu quero que essa igreja viva o propósito de Deus. Não fui chamada para ser uma igreja, fazer parte de uma igreja que assiste, mas uma igreja que participa da obra. Estamos vivendo tempos finais de colheita. É hora de nos levantarmos. É hora de pegarmos na mão o chicote e colocarmos para fora esse que tem se levantado para trazer mentira para a nossa vida. Esse que tem se levantado para dizer que chega, basta, é até aí, vocês não vão à frente. Não, em nome de Jesus. O Cristo que nós cremos é um Cristo vitorioso. Esse Cristo aqui de Isaías 59, paramentado como soldado vencedor. Então, eu vim para servi-lo, eu vim para cumprir o seu propósito. Então, eu expulso da minha vida, como Jesus expulsou aqueles homens do templo, como Jesus disse, fora daqui, porque vocês não têm vivido neste lugar o propósito de Deus. Então, nós também vamos colocar para fora tudo aquilo que tem nos impedido de viver no centro da vontade de Deus. Então, eu convido você a fazer essa oração comigo, a se colocar aí onde você estiver, se puder, fique de pé. Nós vamos orar, porque esse zelo pelas coisas de Deus precisa nos consumir, precisa tomar conta de nós, precisa nos envolver como uma capa. Em nome de Jesus, que você receba da parte de Deus onde você está, essa coragem de se levantar, de se colocar de pé, para ser chamado, porque chamado você já foi, mas ouvir e entender o chamado, né? Precisamos compreender o som da trombeta, discernir o som da trombeta, para que a gente possa se posicionar. Então eu quero orar com você nessa hora. Se ponha de pé aí na sua casa, ou se você não pode fazer isso, curve sua cabeça, mas assuma uma posição agora. Eu preciso, Senhor, conhecer o teu propósito. Se você não sabe, diga para Deus, Pai, Deus Santo, poderoso, meu Deus, se você nunca falou com Deus, eu te convido agora a falar com Ele. Diga para Ele, Deus, qual é o teu propósito para com a minha vida? E que você dê tempo para Deus, para Ele te responder. E que você fique na presença dEle para ouvir essa resposta. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, o teu Filho, esse Senhor que nós lemos aqui, esse que cumpriu o teu propósito indo até o fim, esse que foi zeloso para com a tua casa, para com a tua obra, esse que foi consumido por esse zelo, esse que não ousou dizer, espere um pouquinho, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço, mas tomou uma atitude logo assim que o Senhor o mandou descer e vir a esse mundo. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós clamamos aqui nesta noite que sejamos uma igreja firmada no teu propósito. Sabemos que há um chamado coletivo, sabemos que há um propósito coletivo, mas sabemos que há um propósito pessoal e particular para com cada um de nós. Algo que cada um precisa fazer. Assim como as pessoas aqui se posicionam para estar pegando o seu instrumento, pegando o microfone, no reino de Deus também é assim. Há um posicionamento a ser tomado. Há uma decisão, há uma entrega.
porque o cuidado pelas tuas coisas deve falar muito mais ao nosso coração do que o cuidado com a nossa própria vida. Pai, perdoa porque temos perdido muito tempo nas nossas orações pedindo por nós mesmos, pedindo, suplicando o teu favor. Davi até faz isso aqui, Senhor, no salmo que lemos. Ele clama livramento, ele clama socorro, ele clama, Senhor, ele suplica para que Deus intervenha. Mas no finalzinho do Salmo 69, Pai, ele glorifica o teu nome, ele exalta e ele diz: eu passo por tudo isso, glorificando ao nome de Deus. Assim como Jesus, eu tenho certeza, passou pela cruz, glorificando o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a viver o dia a dia, nas lutas, nas dificuldades. Talvez, ó Pai, essa pessoa que está nos ouvindo hoje está no desespero, está no seu limite. Mostra para ela que há um propósito nisso pelo qual ela passa. Há um propósito muito maior e o propósito é teu, está no teu coração e que tu queres revelar a ela o teu propósito. Abre os olhos, Senhor, para que possamos entender e ver o porquê de tudo isso, o pra quê de tudo isso, mas que a gente não perca tempo em ficar perguntando, que a gente não perca tempo em ficar reclamando, resmungando, mas que a gente se disponha, porque o Senhor já nos deu uma vestimenta poderosa, o Senhor já nos cobriu com o seu sangue, o Senhor já nos preparou com a sua couraça, o Senhor já nos revestiu com a sua justiça. Temos na nossa cabeça o capacete da salvação, temos a espada do Espírito, temos o escudo da fé. Podemos nos levantar na tua força, no teu poder e expulsar, Senhor, tudo aquilo que tem nos usurpado, viver o teu propósito. Que em nome de Jesus, esta é a minha oração nesta noite, cada pessoa que estiver ouvindo esta palavra, possa estar sendo liberta de tudo aquilo que aprende, de tudo aquilo que a impede de viver o teu querer, de viver o teu propósito para a sua vida. Que caiam por terra agora todos os espíritos malignos que têm se levantado contra a igreja do Senhor, impedindo que ela viva o seu propósito nesta terra. Fomos chamados para gerar vidas. É tempo de colheita, é tempo de saquearmos o inferno, não é tempo de ficarmos reclamando e murmurando, Senhor. Concede-nos, ó Deus, o poder do teu Espírito, a unção que vem de ti através do teu Espírito Santo e nos leva e nos conduz, ó Pai, a esse lugar, ó Deus, de batalha, de luta, mas de louvor e adoração ao único que merece, ao único que é digno, porque a vitória já é nossa. A vitória já é nossa e nós podemos dizer que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos capacitou com força e poder para pisarmos serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nada vai nos causar dano. Ele nos levantou como povo guerreiro, como povo que entra e toma posse. Não podemos mais, Senhor, viver seguindo aquilo que nosso coração dita. Não podemos mais viver em busca de nosso próprio propósito ou objetivo, mas temos que viver o teu propósito, o teu desígnio para a nossa vida. Que assim seja na Igreja Batista Central de Petrópolis, que assim seja no coração de cada pessoa que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. E quanto a você, que talvez hoje você ouviu essa palavra e essa palavra tocou sua vida e essa palavra moveu seu coração para que você possa dar um passo para perguntar mesmo para Deus: qual é o meu propósito? O que estou fazendo aqui? Se você quer tomar essa decisão de levantar suas mãos e dizer: Jesus, eu entendo que o Senhor veio para me salvar, para me libertar. E eu quero receber Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Faça essa oração agora, curve sua cabeça e diga para Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador
Assim como Davi falou, o Senhor conhece bem os meus pecados e as minhas falhas, mas nesta noite eu te recebo na minha vida como Senhor, como Salvador da minha alma, de todo o meu ser, e me entrego a Ti, para cumprir e viver o Teu propósito. E se você fez essa oração, eu quero dizer para você que está aparecendo aí um número de telefone na tela. Você pode entrar em contato e você pode pedir ajuda. Você pode dizer, quero que orem por mim. Estou precisando de oração, passando por muitas dificuldades, mas essa palavra falou comigo. Ou eu não entendi muito bem o que aconteceu, senti algo diferente aqui e eu quero fazer essa decisão, eu quero fazer parte, eu quero de alguma forma viver o propósito de Deus. Ligue para esse número, nós estaremos orando por você e que a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, possa alcançar você e a sua família neste dia, em nome de Jesus. Amém. imbatível serei. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A unção que estava sobre Jesus de Nazaré, hoje está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo.
essa unção que quebra todas as cadeias, essa unção que despedaça todos os grilhões. Eu quero orar por você nessa noite, você que ouviu essa palavra, e eu creio que Deus falou muito no seu coração, mas eu sinto nessa noite orar por você que precisa de uma libertação, algo que está te aprisionando, algo que você sente que está te atando. O Senhor é poderoso para quebrar todas as cadeias. Deus, eu oro em nome de Jesus, Senhor, te pedindo libertação nesse momento. Ah, Senhor, eu sei que durante a palavra que era ministrada, o Senhor já operava a libertação. Eu creio que o Senhor já trazia, ó Deus, através da inspiração da tua serva, naquilo que o Senhor vinha inspirando a Rose nesta noite. Mas eu te peço que nesta hora, Senhor, nós pedimos por libertação dos vícios. Senhor, essa pessoa que se sente escravizada pelos vícios, ó Deus, vício da pornografia, vício do álcool, vício da droga, vício da jogatina, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Tu és poderoso para operar algo sobrenatural nesta noite, Senhor. Pai, eu oro por cura física, eu oro, Senhor, por restauração. Eu te louvo pelos testemunhos que nós temos recebido ao longo das nossas transmissões, ó Senhor, de pessoas que têm sido tocadas, e eu creio que nesta noite é o teu desejo também estender a tua mão para curar. Eu não sei, Senhor, qual é a situação, qual é o quadro clínico desta pessoa. Em nome de Jesus nós liberamos uma palavra, não no nosso nome, mas na autoridade do nome de Jesus, que esta pessoa receba cura nesta hora, cura para o corpo físico, cura para a alma, cura para o espírito nesta noite, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, nós te oramos em nome de Jesus. Queremos te agradecer por ter nos acompanhado até aqui. Se inscreva se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube. Nós queremos ultrapassar a marca das 1000 inscrições. Falta muito pouquinho e você pode ajudar a gente a fazer isso. Deus te abençoe, que você seja abençoado, que tenha uma noite de descanso nesta noite, e que essa palavra que o Senhor falou ao nosso coração fique reverberando durante esta semana. Amém? Com o Senhor Jesus. Aleluia. Uma só palavra que Deus manda.